Pronto, ok, Paulo, ok. Do presidente Donald Trump, sobre o presidente Donald Trump, os perseguidos no 6 de janeiro não só receberam perdão presidencial, que é uma coisa muito parecida com o que os senhores têm a oportunidade de fazer na anistia, mas agora os autores estão sendo investigados. As pessoas serão indenizadas pelos abusos cometidos pelo Estado. E o que significa isso? Significa que nós teremos, sim, sanções cada vez mais rígidas contra cada vez mais indivíduos no poder no Brasil. Ora, eu posso dizer que no Brasil hoje, nesse momento, nós temos sancionado pela Lei Magnitsky apenas o Alexandre de Moraes. Muito em breve teremos a sua esposa, se tudo correr conforme o planejado. Nós temos com sanções de perdas de visto 8 ministros da Suprema Corte, o Procurador-Geral, 2 ministros do governo Lula e 2 pessoas que foram subsecretários durante o regime Dilma. A gente está falando aí de mais ou menos, grosso modo, em torno de 15 perdas de visto e uma sanção Magnitsky, além de uma tarifa de 50% para o Brasil. É muito pouco perto do que se avizinha. Nós, só para dar o exemplo da Venezuela, a Venezuela tem mais de 500 indivíduos com algum tipo de sanção. Só para darmos um exemplo, o Panamá, que é um país pequenininho, mais de 150. O Brasil ainda não sofreu nenhum tipo de embargo. O que significa embargo? Restrição a qualquer tipo de produto ou tecnologia. A quantidade de... Se nós achamos que nesse momento nós estamos começando a sofrer consequências nocivas, perdendo investimento estrangeiro direto, sofrendo sanções, tarifas, etc., e isso tem sido ruim para o nosso país, e é claro que tem sido, isso é muito pouco perto do que pode acontecer muito em breve, caso os senhores no Congresso Nacional não tomem as rédeas da nação como lhes é de direito. Então eu faço aqui um apelo. Nós temos a possibilidade de uma saída honrosa para o nosso país. Deixem que o Supremo faça o seu trabalho translocado e deixem que o Senado, num determinado momento, responsabilize aqueles que abusam da sua autoridade. Ninguém busca interferência no judiciário, mas há um caminho que é a saída através de uma anistia. E não é uma anistia de redução de pena, não é uma anistia para alguns, não é uma anistia para poucos, não é uma anistia para muitos. O Brasil precisa de uma anistia da mesma forma que foi dada pelo meu avô, o ex-presidente João Figueiredo, em 1979, quando o Brasil precisou, naquele momento, de um processo de pacificação. E sim, muitos naquele momento disseram, olha, vamos dar uma anistia, mas não vamos dar uma anistia para os terroristas de esquerda que explodiram bombas, que sequestraram o embaixador, que assaltaram bancos, que mataram pessoas. Não vamos dar uma anistia a esses. Do outro lado, muitos diziam, não vamos dar anistia aos militares que cometeram excessos, que foram torturadores, que cometeram qualquer tipo de excesso. Mas o meu avô teve a sabedoria de dar uma anistia ampla, geral e restrita. Porque apesar de entender que erros pudessem ter sido cometidos, ele sabia que esse era o caminho político para a pacificação do país. E durante uns 40 anos, nós tivemos uma nação pacificada. Eu digo que os senhores têm, todos que estão presentes aqui, têm a oportunidade de fazer história. Os senhores têm a oportunidade de pacificar o país pelos próximos 40 anos, se Deus quiser. Então eu faço aqui o meu apelo a essa casa, que, volto a dizer, é a casa mais importante do país, para que os senhores procedam nesta direção. Essa é a última e única salvação para a nossa nação. Caso o país continue insistindo em se distanciar do mundo livre e se alinhar às ditaduras do mundo, às Chinas, às Rússias, aos Irãs, às Venezuelas, nós sofreremos as consequências e perderemos o privilégio, todos os privilégios que vêm, toda a pujança que vem com a participação desse mundo livre. Agradeço aqui a oportunidade e renovo o meu
Meus protestos de estima e consideração aos senhores. Patrocinar este canal é mais do que financiar jornalismo independente. É mostrar que você está do lado certo da história, apoiando quem enfrenta a ditadura judicial do Brasil. Essa é uma luta pessoal para mim, pois meu marido e jornalista Alan Frutuoso foi preso por ordem de Alexandre de Moraes. Hoje ele vive com tornozeleira eletrônica e é mais uma das vítimas desse ministro. Alan não só é um prisioneiro de Moraes, como também enfrenta um processo por ser considerado antidemocrático pelo regime. Se cada um puder me apoiar com ao menos R$10, você não estará ajudando apenas o canal, mas principalmente a custear a defesa jurídica do Alan Frutuoso. O Pix está aí na tela, é fácil, rápido e direto. Muito obrigada a você que já me apoia e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a essa trincheira pela liberdade. Glória a Deus, a soberba e a arrogância dos nossos inimigos. Esse foi o tempo em que eu tive a tranquilidade e oportunidade de focar na minha vida em uma única pauta, que era trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos, eu me arrisco a dizer, da história do Brasil. Foi dessa maneira que eu e Paulo Figueiredo, jornalista conhecido dos senhores, conseguimos ir diversas vezes ao Congresso americano, à Casa Branca, e levar informações que culminaram na sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que ainda vai piorar, eu tenho certeza disso. Não só para ele, mas pessoas também no entorno dele. Depois de eu anunciar a minha estada aqui, 2 meses após isso, o cientista americano Corey Mills, da Flórida, perguntou ao secretário Marco Rubio, numa audiência do Congresso Nacional Americano, se haveria chance de sancionar Alexandre de Moraes. E Marco Rubio disse que sim. Dias após este fato, a coisa mudou da água para o vinho. O mesmo inquérito em que tinha sido arquivado, com o PGR dizendo que a minha atuação era totalmente legal nos Estados Unidos, foi então desarquivado por essas razões políticas. E começou a pesar sobre mim o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de até 12 anos de cadeia. Fora alguns outros, como obstrução de justiça, alguns outros crimes um pouco menores, coação mediante processo, crimes que com certeza não cabem contra mim. Por exemplo, coação mediante processo exige que eu tenha um meio ilícito. Eu não tenho meio ilícito nenhum na minha mão. Eu sequer tenho qualquer meio na minha mão. Mas, se considera a lei Magnitsky um meio ilícito, a lei Magnitsky é uma lei norte-americana. Então ela já não é ilícita. E ela tem que estar sobre o meu poder, tem que estar ao meu dispor. E, na verdade, quem caneta e aplica a lei é Donald Trump e os secretários Scott Bassett, do Tesouro, e o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, é óbvio que isso daí é um instrumento do regime para pressionar, para forçar ao resultado que eles desejam. Como eles não conseguiram fazer com que nós parássemos, então, como todo o regime, foram para cima de Jair Bolsonaro, que é o meu pai. É a mesma coisa que acontece com os médicos cubanos. Muitos dos senhores aí já eram parlamentares, deputados federais, ao tempo em que o Bolsonaro foi eleito presidente. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, com relação aos médicos cubanos, né, o programa Mais Médicos, ele falou de 3 requisitos para manter o médico cubano no Brasil. Pagamento integral do salário no Brasil, um exame revalida para provar que são médicos, né, para provar que não são espiões ou qualquer outra coisa, e, por último, trazer a sua família de Cuba para o Brasil, porque já era de conhecimento nosso que era uma estratégia do regime ameaçar os familiares que ficam como reféns lá na maior ilha de escravocrata do mundo. E assim Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né, não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né, jogando junto com a Interpol, hoje liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. E finalizo dizendo que cada vez mais ele vai jogando como o último, por exemplo, que é o crime de incitar invasão, né, incitar a autoridade internacional a invadir o Brasil ou a atos de guerra. Quando eu falo isso aqui nos Estados Unidos para as autoridades,
que eu estou sendo processado no Brasil por conta disso, as pessoas dão risada. É notório que a gente não praticou nenhum crime desse. A gente já viu, né? Político aí para a cadeia por conta de problemas com corrupção, desvios, dinheiro público, etc. Golpe de Estado certamente não é o caso de Jair Bolsonaro. E isso daí fica muito claro, finalizando, presidente, quando você vê que o Trump tem colocado adiante, não só a lei Magnitsky contra o Moraes, mas recentemente agora, 2, 3 dias atrás, uma nova carta do FDC dá conta, né, a Comissão de Comércio americana, dando conta de que os países que forem contra, né, os países que servirem suporte para o aparato de censura serão não somente tarifados, mas correrão o risco de terem embargados chips americanos, né, semicondutores, para este país. Ou seja, o Brasil está flertando com ditaduras, está flertando com a perseguição, está normalizando esse tipo de conduta que acontece em países como Cuba, Venezuela e Irã, e vai sofrer as consequências disso. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para que aprovem a anistia, que certamente é o primeiro passo para a gente virar essa página, para trazer justiça a essas pessoas do 8 de janeiro e demais perseguidos do Alexandre de Moraes, que não são somente as pessoas conectadas ao 8 de janeiro, e que assim a gente chegue numa boa condição, numa mesa de negociação com o governo dos Estados Unidos para reduzir ou, quem sabe, até zerar as tarifas impostas recentemente.